Fala, galerinhas! Sejam muito bem-vindos à aula 27 do módulo 2 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre taxas da Previdência, ou seja, taxas dos produtos, né, de Previdência Complementar Aberta, que são, nesse caso, PGBL e VGBL, tudo bem? E aí é o seguinte, como a gente sabe que os produtos de Previdência Privada são, aqui nesse caso, né, PGBL e VGBL, ok? E esses produtos são estruturados na forma de um fundo de investimento e, portanto, tem aí as suas taxas, incluindo a primeira delas, taxa de administração. Ok? Pois bem, então, nós temos aqui, além da taxa de administração, vale lembrar que a taxa de administração é uma taxa cobrada em todos os fundos, né? Incluindo aqui PGBL e VGBL, dado que são produtos estruturados na forma de um fundo de investimento. Ok? E aí nós temos três diferentes taxas aqui para a previdência privada, ou seja, para PGBL e VGBL nesse caso. Então nós temos a taxa de administração, ok? Essa taxa de administração, vamos supor que seja de 2% ao ano, ok? É um percentual ao ano, nesse caso aqui, por exemplo, 2% ao ano. A dedução e a cobrança, apesar de ser uma taxa de 2% ao ano, a dedução e a cobrança dessa taxa, ela ocorre diariamente, tá? Ocorre diariamente, beleza? Afeta ali, logicamente, a rentabilidade, né? Porque é o cotista, né, pagando essa taxa de administração, então logicamente afeta a rentabilidade, tudo bem. E aí nós temos aqui a taxa de carregamento. A taxa de carregamento ela incide nos aportes, podendo ser, nesse caso, antecipada ou pós-antecipada. Tá? Aí, a taxa de carregamento é o seguinte, tá? Quando o investidor ele contrata um PGBL, ele está ali no seu período de momentos de aportes, né? Ou seja, está no seu período de diferimento, né? Período ali que ele está fazendo ali os seus aportes, ok? E aí veja bem, nesse período é cobrado a taxa de carregamento. Por quê? Ora, o nome já diz, taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento é para, no caso, carregar esse PGBL, né? Carregar esse PGBL até um fundo de investimento, ok? E aí tem todo um processinho dentro desse processo, né? Desse período de diferimento, ok? Incluindo essa parte aí de carregar, né, o PGBL até o fundo de investimento, por exemplo, né? Por isso é cobrado a taxa, porque não é algo. Tem um trabalho todo, tem todo um trabalho por trás. Por isso que tem essa taxa de carregamento. Ok? Então, essa taxa de carregamento, ela pode ser antecipada, ok? E também, ou pós-antecipada, ok? Qual que é a diferença dos dois? Ora, por exemplo, vamos supor aqui que o seu aporte aqui foi de 1.000, tá? E aí, a taxa de antecipação, sei lá, vou colocar números fictícios aqui, tá, gente? Foi de 10%. Então, se o investidor ele vai optar ali pela antecipada, se ele vai na antecipada, vai ter aqui a dedução de 100, dado que 10%, 100 é 10% de 1.000, e aí ele já paga na entrada, é o ingresso dele. Ele já paga na entrada. Né? E aí, como ele já paga na entrada, aí sobra 900. E aí, ou seja, o rendimento vai ser sobre esses 900. Caso o investidor ele pague na entrada, ou seja, ele
entra pagando essa taxa de carregamento. E aí o valor líquido para rentabilidade desse fundo, desse PGBL, por exemplo, vai ser sobre os 900. Ok? Agora, já na pós-antecipada, é igual você ir para uma balada, por exemplo, e o ingresso lá custa, sei lá, R$ 100. Só que esse ingresso que custa R$ 100, você vai pagar só no final da balada. Só quando você pegar o teu drink, ou seja lá o que você estiver bebendo, e for embora da balada, você ir embora. Você vai bem assim, poxa, eu tô indo embora, vou embora. Lá na saída, quando você estiver indo embora, você paga antecipadamente este ingresso, que é o que nós chamamos de taxa de carregamento. E aí, se o cliente vai aqui, se o cliente ele está no modelo aqui na pós-antecipada, aí os rendimentos deste investidor vai ser sobre os R$ 1.000 e não sobre os 900, como seria aqui quando a gente estava falando da antecipada. Porque a antecipada já pagou na entrada, entrou, pagou, puf, sobrou quanto? 900. Então a rentabilidade vai ser sobre os 900. Já na pós-antecipada, a rentabilidade é sobre o valor cheio, dado que não teve nenhum desconto na entrada. Vai ter a taxa somente na saída. Então, teoricamente, a pós-antecipada é mais vantagem para o investidor, né? Porque na pós-antecipada vai rentabilizar sobre os 1.000 e não sobre os 900. No final, o investidor tende a ganhar mais. Beleza? Essa é a taxa de carregamento. Tudo bem? Então, beleza. E aí, voltando aqui. Taxa de performance incide sobre o ganho adicional. Então, a depender da classe ali que o investidor escolheu para rentabilizar o seu produto PGBL, suponha que tenha sido aqui renda fixa, vamos supor que o CDI seja de 14% no período. E o fundo rendeu, o fundo aqui, PGBL, renda fixa, rendeu 16%. Ou seja, nesse caso, superando em 2% aqui o CDI. E aí, nesse caso, o que significa a taxa de performance? Incide no ganho adicional. Então ele vai incidir nesse caso, né, sobre. Nossa, perdão, gente. Ele vai incidir sobre. Ops. Ele vai incidir sobre os 2%, que foi o ganho adicional desse fundo. E foi o que o fundo ganhou a mais ali do que o CDI. Dado que o CDI, nesse exemplo, é o seu benchmark. Tá? É o seu índice de referência, né? Beleza? Então, é mais ou menos assim que funciona quando a gente fala de taxa de administração, taxa de carregamento e taxa de performance. Ok? Com isso, a gente termina mais uma aula. Eu te aguardo com muita empolgação e entusiasmo na aula 28. Então, valeu e até a próxima aula.